Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa. Recebemos aqui o nosso caríssimo Caliban Calitz para conversarmos sobre o movimento de unificação espírita. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito boa noite. Amigo Caliban, gostaria de continuar nosso assunto da entrevista passada sobre a possibilidade de Jesus ter sido um agênere. Suponhando por hipótese que isso seja verdade, não seria de qualquer maneira essa questão do corpo fluídico de Jesus apenas um detalhe que é secundário e menos importante que o ensino moral dele? Qual a razão de querer se sustentar a discussão sobre uma teoria que a maioria dos espíritas não aceita? Não seria melhor deixar as diferenças de lado pela harmonia geral no movimento espírita? Essa é uma questão muito delicada, né? Porque ela envolve uma questão de democracia. Quando você fala assim que você está sustentando uma discussão, né, com uma teoria que não é uma teoria majoritária, é uma teoria minoritária dentro do movimento espírita, né? Nós estamos falando, esquecendo por momentos da questão religiosa, que é apenas essa sim um detalhe, né? Nós estamos falando sobre a supressão de minorias. Nós estamos falando aí, né, que as minorias elas não são importantes. Nós estamos incomodados com a opinião das minorias. E no ambiente democrático e plural, a minoria ela tem que ter voz, ela tem que ter o seu espaço. Vamos analisar essa fala que você disse aí, né, a questão da harmonia. Normalmente, essa é uma velhíssima estratégia daqueles que pretendem dominar. Quem pretende dominar, qual o discurso dominante de quem pretende dominar? Qual o objetivo visado por aqueles que pretendem dominar? Segundo eles, é a paz, é a união e a harmonia. Isso tanto na religião, que é o nosso caso aqui, nas filosofias ou modos de pensar, quanto no mundo político, né? As pessoas não dizem assim, temos que manter a paz, a união, e estas opiniões diversas, diferentes da nossa e minoritárias, elas devem se enquadrar dentro das caixas das opiniões majoritárias. Teriam, basicamente, que se renunciar a ter aquelas ideias e procurar fazer com que as suas ideias se encaixassem dentro de duas ou três correntes de pensamentos. Dessa forma, mais ou menos o que acontece no mundo político, por exemplo, nos Estados Unidos, com dois partidos, né, preponderantes. É lógico que existe lá as candidaturas isoladas, né, que provavelmente nunca vão ter sucesso, mas as pessoas têm ideias que às vezes não é a ideia do Partido Democrático, nem a ideia do Partido Republicano. Essa pessoa está alijada nessa forma de democracia dos Estados Unidos, está alijada de qualquer tipo de influência sobre a sociedade. Nós vimos recentemente aí um candidato que se diz socialista, que é o Bernie Sanders, né, que teve que se encaixar na corrente democrata. Dentro do espiritismo, não é diferente, embora a princípio pareça que é diferente a política de religião. Aliás, eu acho que o que mais existe na religião são as políticas das pessoas.
As pessoas se caracterizam pelos seus modos de ser, pelas suas opiniões. Cada cabeça é uma sentença, isso é um ditado antigo, né? Nós podemos também dizer que a maioria de hoje, ela pode vir a ser a minoria amanhã. E isso, a história nos dá exemplos disso, que comprovam essa afirmação de que a maioria de hoje pode vir a ser a minoria amanhã. Basta nós observarmos aí a evolução da ciência ao longo da história. Não precisamos ser muito atilados para perceber que houve épocas em que correntes majoritárias de pensamento dominavam a sociedade ou as sociedades e que hoje não dominam mais, hoje são correntes minoritárias. Então, nós observamos, vamos citar um exemplo do próprio catolicismo, né? O catolicismo, ele mingua no mundo, enquanto que as religiões evangélicas, elas crescem na atualidade. O Brasil já foi dito um país católico. Hoje, essa afirmativa não é mais verdadeira. Ou seja, nessa balança do tempo, algumas ideias perderam espaço e outras ideias ganharam espaço. E quando se diz que isso não é política, é só observarmos a plataforma daqueles que pretendem chegar ao poder, no caso, os evangélicos, né? Há um movimento político-religioso, sim, no Brasil, com uma tentativa de chegar ao poder o chamado povo de Deus, né? Como eles se intitulam. Então, nós temos um movimento político dentro da religião e um movimento religioso dentro da política, que poderia ser, no caso do Brasil, como é, né, um Estado laico, mas que está sendo constantemente, nos últimos tempos, ameaçado de perder essa laicidade e se tornar um Estado teocrático. É uma ameaça que paira sobre o Brasil. Vamos voltar, então, à questão do espiritismo, né, que foi a pergunta que você fez. É meu mesmo discurso de que aqueles que acreditam no corpo fluídico deviam cessar de acreditar, tendo em vista a paz, a união, a harmonia do meio espírita, né? Vamos lembrar dos concílios do catolicismo. Aliás, a ideia de catolicismo foi essa, foi de tentativa de encontrar consenso. Todas as vezes em que isso acontece, as minorias são suprimidas, eu já falei isso. É uma questão, o catolicismo, uma definição de catolicismo seria universal, seria isso. Quando se pretende essa universalidade, sempre o que vai perder? A singularidade. Que cada ser humano é um ser único. Ele não é uma cópia de uma série. Nós não temos como encaixar os seres humanos nessas... A palavra, né, seria até um pleonasmo aqui, né? Encaixar na caixinha. Então, cada corrente de pensamento tem que ter o seu espaço, ainda que minoritário, porque nós não vamos fazer uma eleição para descobrir qual é a verdade, não é mesmo? Se nós temos uma divergência, se essa divergência é uma divergência fundamentada, né, em textos, em crenças, em deduções, isso não pode nunca ser desprezado. E a maioria, essa busca pela maioria, por essa uniformização, né, que muitas vezes vem disfarçado isso com o nome de unificação, só tem essa finalidade, calar as divergências, né? E aí a pessoa vai se conformar. E conformar não é ser autêntico. Se você está conformado,
você está seguindo aquela forma que lhe é imposta, aquele modo de ser, aquela caixinha, aquela maneira de ser, sem opções diferentes daquelas que são oferecidas. Aceita-se no movimento espírita várias ideias, mas as ideias, por exemplo, do corpo fluídico, elas encontram essa barreira e tentam colocar as pessoas que acreditam nessa teoria, vamos chamar assim, do corpo fluídico, entre as quais eu me encontro, são colocados fora do movimento espírita. É como se fosse uma excomunhão branca, uma excomunhão sutil, mas não deixa de ser uma excomunhão, uma vez que você é proibido de tocar nesses assuntos. Você não é proibido de tocar, você vai falar um assunto mundos habitados, você não é proibido do movimento espírita. Muito embora existam parquíssimas evidências científicas da existência da vida em outros planetas. É muito mais teórico até você imaginar isso, né? Que existe, a gente sabe que existe vida em outros planetas, não estou duvidando, não. Estou dizendo que o corpo fluídico é mais próximo do nosso conhecimento do que a vida nos outros planetas. Mas se você quiser falar na vida nos outros planetas, ninguém te barra na tribuna espírita. Mas se você for tocar esse assunto, pronto, aí vem essa questão. Você está fazendo desarmonia. E absolutamente eu não posso concordar com uma coisa antidemocrática. A questão aqui é questão de poder falar a sua opinião, de poder dizer aquilo que você acredita e não criminalizar você sob a alegação de que você está, abre aspas, obsidiado, simplesmente que você tem uma ideia diferente do que está na codificação espírita, diferente do que estão em muitos livros do espiritismo. Muito bem. Em repercussão às nossas conversas sobre este assunto, ouvi dos espíritas que o ambiente fica pesado quando se discute essas e outras ideias. Me trouxeram a atenção também, por exemplo, as teorias de Pietro Baldi, que você menciona aqui com frequência, que não concordam com a criação simples e ignorante dos espíritos, como diz Allan Kardec em Um Livro dos Espíritos. Insistindo na pergunta passada, não seria o caso de cessarem-se essas discussões que só trazem desarmonia? Aí está vendo como que volta a questão, né? O problema João, é de onde parte essa desarmonia? De onde vêm essas vibrações pesadas? Essas vibrações pesadas, elas vêm de quem? Daqueles que acreditam na teoria do corpo fluídico ou daqueles que não acreditam na teoria do corpo fluídico? A quem interessa que cessem as divergências? O cristianismo também, em seu início, logo no seu início, também foi acusado de promover a desarmonia nas religiões judaicas. A acusação era essa: por que não se conformar com a lei de Moisés? Por que tem que ser diferente da lei de Moisés? Também Sócrates foi acusado igualmente de atentar contra as crenças do seu tempo. Chegaram ao ponto de acusá-lo de corromper a juventude e levar a juventude a não acreditar nos deuses. Então, a questão é de onde vem. Quem que se sente incomodado? É de onde parte, né, essa vibração pesada, eu acredito, é de quem se incomoda com isso, né? Não é no parte, simplesmente que você tem uma opinião, pronto, isso significa então que você está carregando um fluido pesado ou que você está obsediado, como eu disse na resposta anterior. Uma coisa que nós temos que ter em mente, né, é que
O antigo e o futuro, eles não poderão conviver pacificamente, sempre não. Há uma necessidade evolutiva, uma necessidade histórica, em muitos casos, de uma ruptura mais radical com o antigo, para que o novo possa viver. É muito importante, voltamos a bater nessa tecla, aprender a pensar fora da caixa. É muito importante. Senão nós cometemos o erro secular de todos aqueles que combatem o progresso, que é o erro básico de se prender demasiadamente ao passado. E nem sempre o passado está correto, as opiniões não são corretas. Como nós acreditamos na evolução, nós acreditamos que antes existiam erros científicos e hoje nós temos maiores noções. Futuramente teremos ainda outras noções maiores do que vem a ser a verdade. E simplesmente assacar contra quem acredita, por exemplo, em Petrobaldi, que o espírito não foi criado simples e ignorante, isso não faz daquele que acredita um elemento perigoso ou desarmonizador. Pelo contrário, eu acho que quem pensa dessa forma está tentando entender o universo que o cerca, está tentando entender as ideias, as coisas que o cercam. Ele não está ali com o intuito de trazer essa tal desarmonia. Então, será destinado a quem pensa diferente sempre o cala-boca? É isso? Você fica quieto porque você não tem espaço para colocar a sua ideia? Eu acho bastante complicado raciocinar dessa maneira, né? E vamos insistir mais uma vez. Isto não é uma coisa democrática, agir dessa maneira. Não dá espaço para as falas diferentes. Não estou falando que são opostas, não. Muita gente coloca como Rusteng vai derrubar o Kardec, está atacando o Kardec. Eu já ouvi até espíritas falar assim, Rusteng tinha inveja de Kardec. Onde que a pessoa achou isso? Onde que a pessoa entendeu isso? Já vi outros palestrantes espíritas dizerem que a obra de Petrobaldi deveria ser queimada. Não parece lá o califa Omar, né, no famoso incêndio da Biblioteca de Alexandria, né? Se está no Corão, né, então não serve para nada. Se não está no Corão, também não serve para nada. Então vamos queimar. Acreditem se quiserem. Eu li um texto de um senhor que escreve, inclusive, na conceituada revista O Reformador, ou escreveu, né? Nem sei se esse indivíduo está encarnado ou desencarnado. Escreveu, o que importa é o texto. Escreveu que as obras de Petrobaldi deveriam ser colocadas na fogueira. Me parece, né, que ele não leu lá o Auto de Fé de Barcelona, de Allan Kardec, né? Ou se leu, não assimilou. Acreditam nisso? Pois isso existe. Então, vamos respeitar o passado no que ele tem de positivo, mas vamos olhar para frente. Não podemos ficar eternamente cultuando tradições que nem sempre são tradições corretas. Muito bem. Gostaria de compartilhar com você uma pergunta de amigos espíritas, que é a seguinte: se essa questão do corpo fluídico de Jesus é tão importante, por que espíritos respeitados e líderes intelectuais do movimento, como Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, entre outros, nunca falaram sobre esse assunto? Por que a autoridade de Chico Xavier nunca se posicionou sobre essa questão? Eu não sei do que você está falando, não, João. Quem disse que eles nunca se manifestaram sobre essa questão?
Eles sempre se manifestaram sobre essa questão. O caso de Bezerra de Menezes, ele é exemplar nesse sentido. Ele era defensor intransigente da obra de Rustem. Chegou a sugerir, né, que fosse colocada no Estatuto da Federação Espírita Brasileira como cláusula pétrea. Vejam bem, se fosse retirada essa cláusula, a Federação Espírita Brasileira deveria ser dissolvida. Colocou como cláusula pétrea o estudo continuado da obra de João Batista Rustem. Ele, Bezerra de Menezes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Como assim ele não se posicionou? Ele se posicionou de uma forma mais decidida, de uma forma mais definida, impossível. E, entretanto, insistem alguns. Você citou Humberto de Campos. Humberto de Campos não escreveu pela mediunidade de Chico Xavier, O Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho? Não tem nesse livro a referência àqueles espíritos que iam se reencarnar para coadjuvar a obra de Allan Kardec, e não é citado em primeiro lugar, não é nem segundo nem terceiro, em primeiro lugar é colocado Jean Baptiste Rustem, que se encarregaria do trabalho da fé. Como assim? Eu sei que muitos disseram que isso aí foi uma fraude da Federação Espírita Brasileira, né? E eles rasuraram lá os textos enviados pelo Chico Xavier e inseriram o nome de Rustem. É uma acusação muito grave que foi feita para pessoas do porte de Guilhom Ribeiro, de Manuel Quintão, não vou nem citar, né? São tantos, de Ismael Gomes Braga, pessoas de moralidade inatacável, né? Como o Vantuil de Freitas, o Zeus Vantuil, e tantos outros espíritas respeitabilíssimos, né? Inclusive espíritos espíritas, como é o caso de Emmanuel, que decididamente ele faz o prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, né? Então ele teria sido desrespeitado, né? Porque ele prefaciou uma coisa lá que depois foi rasurada, né? Nós temos também Emmanuel, ele dando apoio explícito à grande síntese de Petrubaldi. Ele fala, inclusive, que sua voz é a voz de Jesus. Temos Cruz e Souza, o espírito poeta negro, também dizendo que Petrubaldi ele é um enviado das esferas superiores também, um poema muito bonito de Cruz e Souza. Emmanuel apoia o livro Vida de Jesus, de Antônio Lima, e faz um prefácio decidido. Antônio Lima e Vida de Jesus é uma obra que estuda esses aspectos a respeito da obra de Rustem. Já citamos aqui o Consolador, em que Emmanuel diverge da opinião de Allan Kardec sobre a pretensa dor física de Jesus. Ele fala, né, não lembro o texto, não estou com o livro aqui à mão, né, ele fala que numerosos discípulos do Evangelho consideram que se Jesus não tivesse sentido o máximo de dor física, isso seria uma fraude, seria uma mistificação, seria um engodo. E Emmanuel discorda frontalmente dessa opinião, inclusive a opinião de Allan Kardec no livro A Gênese. Ele discorda, ele não fala, estou discordando de Allan Kardec, é só se somar 2 e 2. O Allan Kardec acreditava isso, Emmanuel disse que isso ele não concorda. Temos também André Luiz, no livro Conduta Espírita, Psicografia de Valdo Vieira, né, em que ele fala no final que nós não nos podemos comparar com Jesus, que existe uma distância incomensurável entre o homem e Jesus. E aí nós vamos lembrar da obra também de Guilhom Ribeiro, que é Jesus, nem Deus, nem homem, onde ele desenvolve esse tema. Temos ainda o espírito de Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade,
no capítulo 18, Apontamentos à Margem, tem a sutileza quando ele fala da materialização do espírito, dos espíritos no Monte Tabor, que a Bíblia relata como Moisés e Elias. Aulos, no capítulo 18, ele fala emissários, uma coisa assim. Ele não cita, ele não fala Moisés e Elias. E na página 274 também, no capítulo 29, que é intitulado Anotações de Serviço, ele fala em materialização de Moisés. Vejam bem, Aulos, ele esquece Elias nesse capítulo 18 e ele fala simplesmente espíritos superiores, né? E no capítulo 29, ele fala materialização de Moisés. Por que eles estão sempre esquecendo do nome Elias, né? Isso aí é uma sutileza que também está no livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, na lição 67, Os Vivos do Além, em que Emmanuel fala da materialização. Vão lá nesse livro, ele fala Moisés e o companheiro. Mas por que eu estou falando isso? Porque a informação de que Moisés e Elias são o mesmo indivíduo, são o mesmo espírito, está na obra de Rustem, e inclusive está lá explicado que um dos espíritos que se materializou aos olhos estupefatos dos discípulos assumiu a aparência de Moisés ou de Elias, nós não sabemos, mas Moisés, Elias e João Batista, segundo a obra de Rustem, são o mesmo indivíduo em 3 encarnações diferentes. Então, não poderia estar lá materializados os espíritos de Moisés e de Elias, porque Moisés foi, posteriormente, Elias. E só podia estar materializado ali porque João Batista havia acabado de desencarnar. E foi depois da descida do monte que Jesus falou que João Batista havia sido Elias. Olha que interessante. Emmanuel, então, com a sutileza da sua inteligência no livro Caminho, Verdade e Vida, ele concorda com Rustem. Ele não fala Moisés e Elias estavam lá. Ele fala Moisés e o companheiro. E o espírito Aulos, nos domínios da mediunidade, ele é coerente com essa ideia também. Ele não fala. Por que ele não fala? Seria tão fácil colocar a palavra Elias, né? Mas eles não colocam. Eles sabem, eles estão respeitando a obra os quatro irmãos. Mas para isso tem que estudar, para entender essa sutileza. O que não é assim uma coisa evidente, né? Porque quando o Emmanuel faz a síntese do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aonde existe ali uma referência explícita a Rustem, o que acontece? Eles dizem que foi fraude. Quando Emmanuel faz o prefácio do livro A Vida de Jesus, né? Vida de Jesus, de Antônio Lima, eles vão dizer que isso dá o quê? É uma média que Emmanuel faz com a Federação Espírita Brasileira. Nós vamos concordar com um tipo de opinião assim, de achar que Emmanuel age como político e fica assim, eu vou fazer média, né? Eu vou fazer média com a Federação Espírita Brasileira. Outra coisa também interessante, você falou do Chico Xavier, né? Quem disse que o Chico Xavier não se pronunciou sobre o assunto? Existe o livro Testemunho de Chico Xavier, uma obra que foi organizada pela doutora, já desencarnada ano passado, a Sueli Caldas Schubert, que era um vulto muito importante espírita lá na cidade de Juiz de Fora, né? E ela foi convocada pela Federação Espírita Brasileira para juntar os textos das cartas trocadas entre Chico Xavier e os dirigentes da Federação Espírita Brasileira no passado,
para colocar isso em forma de um livro. E o livro se chamou Testemunhos de Chico Xavier. E ali, nesse livro, nós temos a transcrição de várias opiniões de Chico Xavier, inclusive sobre a obra de Rustem. Ele fala nossa luta, nossa bandeira, né? A bandeira dele também. E ele falava, né, que quando as pessoas se afastavam, quando ele começava a comentar esses assuntos, a tal desarmonia, né? As pessoas saíam, né, incomodadas com o Chico Xavier falando sobre esses assuntos. Mas é só nós lermos com atenção o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver que o Espírito Aulos também concorda com Emmanuel. Será que também é uma fraude no livro Nos Domínios da Mediunidade também? Porque todas as vezes em que aparece uma fala que é elogiosa ou concordante com Rustem, a acusação é fraude. Né? Foi fraude. É uma acusação, assim, bastante leviana e precipitada, né? Mas há pessoas que não se vexam de dar essas opiniões, de falar, né, à torto e à direito, de que pessoas do gabarito dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira no passado seriam capazes de fazer algo semelhante, de tal tipo, né? É um ataque contra a dignidade e a honra de pessoas do porte de Guilhom Ribeiro, do porte de Saião, do porte de Bittencourt, do porte do próprio Bezerra, né? São acusações muito graves. E toda acusação grave tem que ser provada. Eles têm que provar, senão vai parecer uma acusação vazia, né? E caluniosa. Vamos ler com mais atenção. Se nós lermos, nós vamos perceber adesões explícitas de Emmanuel, sutis de Emmanuel, sutilíssimas de André Luiz, mas bastante indicativas para aqueles que já leram os 4 evangelhos. Bem, uma última pergunta, que também nos foi sugerida por espiritistas. Alegam muitas figuras importantes e ativas no movimento espírita que aqueles que chegaram a defender essas ideias no início teriam se arrependido depois de retornarem à espiritualidade. Por exemplo, eles citam de um lado o silêncio de tais defensores e de outro lado comunicações mediúnicas como a do próprio Rustem pedindo perdão pelo grave erro cometido. Caliban, você não acha que os defensores da teoria do corpo fluídico deveriam considerar tais argumentos mais cuidadosamente e repensarem suas posições? Olha, eu vejo, João, é bom você tocar esse assunto, né? Porque existe sim essa coisa de que o Bezerra, no caso, você talvez não citou, mas o Bezerra de Menezes, dizem, né, ele chegou do lado de lá, viu que tinha errado, se arrependeu e passou a fazer o jogo contrário. Né, colocou, inclusive, que ele falou assim, ó, Kardecizar é a legenda de agora, só por causa disso disseram que ele tinha se arrependido. Ou por causa dessas frases, Kardecizar é a legenda de agora, que foi dito, ó, o Bezerra se arrependeu, ele está falando que precisa Kardecizar. Mas o que é Kardecizar? Kardecizar é implantar a metodologia de Allan Kardec no estudo. Isso que é Kardecizar. Kardecizar não quer dizer que, por causa disso, tudo que o Kardec escreveu, ele estava certo. E o Emmanuel, por exemplo, disso discorda. Por causa disso, o Emmanuel está obsediado. O próprio Rustem se manifestar, existe isso também, né? Mas olha o círculo espírita em que isso aconteceu. Era um círculo espírita neutro? Ou era um círculo espírita de pessoas que acreditavam nisso? Ora, me parece aí que o auto-engano é evidente, né? Eu tenho um círculo de espíritas que são avessos a essa ideia do corpo fluídico. Nada mais conveniente do que o Rustem vir pedir perdão, né? Pelo que ele fez, né? Pelo erro que
ele cometeu, né? Mas lá é interessante que nos outros, pelo Chico Xavier, não se tem notícia, né, de que isso tenha ocorrido, né, que o Rustem tenha pedido perdão, né? Pelo contrário, né, o Chico Xavier, ele psicografou lá o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Não é interessante que as comunicações de pedido de perdão de Rustem sejam obtidas pela mediunidade de uma pessoa, dos maiores detratores da obra de Rustem? Não vou nem citar o nome, não, que eu acho que não... Antigamente a gente falava assim, não vou dar ibope para isso, né? O ibope não existe mais, nem sei como falar, né? Nem sei o nome direito da empresa que sucedeu o ibope, né? Mas eu não vou citar, acho que não leva a nada. A própria Federação Espírita Brasileira, no livro Testemunho de Chico Xavier, quando o comentário do Chico é um pouco, digamos assim, revelador do caráter de alguns jornalistas espíritas, pessoas do meio espírita, e que não é muito elogiosa para eles, a Federação optou pelas reticências. Ela entendeu que não deveria colocar os nomes que o Chico Xavier escreveu nas cartas. Aquele jornalista, ele fala, esteve aqui, aprontou maior confusão e tal, né? Ele não cita a Federação. Olha a dignidade dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira. Eles não atiraram gasolina na fogueira. Quem for esperto vai saber a quem se refere Chico Xavier nessa obra lá, nessas cartas, né, que estão aí fechadas no livro Testemunhos de Chico Xavier, né? Então tem um livro também, Voltei, né, do irmão Jacó, que todo mundo sabe que é o Frederico Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que também foi um chamado rustenguista, né, foi um propagandista da obra de Rustem. Inclusive achou exemplares da obra de Rustem lá em Londres, né, e ele trouxe para o Brasil para poder divulgar e tudo a obra em inglês, né? Olha que interessante. Então, o Frederico Figner, o irmão Jacó, no livro Voltei, ele relata, né, o encontro com os rustenguistas lá do além. O principal deles é o próprio Bezerra de Menezes, né? Mas tem Antônio Luiz Saião, o próprio Guilom Ribeiro e tantos outros. E o Vulto, né, também, especialíssimo lá de Bittencourt Sampaio, grande defensor dessas ideias que estão contidas nos 4 evangelhos de João Batista Rustem. Ali ninguém arrependido, não. Estão todos muito felizes no plano espiritual pelo dever cumprido. Não é estranho isso que o Frederico Figner tem encontrado, lembrando sempre, qual o médium, né, da obra? Chico Xavier. Então, mais uma vez, é um deslize do Chico Xavier. Quando acontece esse tipo de acusação, né, de que o Rustem tem uma mensagem dele onde ele pede perdão. Olha o médium, vê a vida desse médium, vê como é que ele se portou na sua vida. Falam muito, né, de um grande lá de São Paulo, também não vou falar o nome dele, e que ele chegou a propor que se fizesse uma cariação entre o espírito de Rustem e o espírito de Kardec, e os dois seriam incorporados do Chico Xavier. Olha que audácia, né? Para tirar limpo essa história, como se fosse um tribunal aqui na Terra, numa disputa judicial, né? Então, coloca lá, de um lado Kardec, do outro Rustem, vamos fazer uma cariação, vamos fazer aqui, né? Vocês acreditam que uma pessoa considerada um grande do espiritismo paulista chegou a dizer isso? E o outro, junto com esse mesmo, chegou a dizer que as seguintes palavras: Rustem é o excremento de Satanás.
Olha que opinião agressiva, gente. Excrementa. Leiam a obra. A obra fala do Evangelho de Jesus. Simplesmente que você não concorda com a teoria do corpo fluídico, então você passa a ser, passa a condenar quem organizou a obra, dizendo que toda a obra é um excremento de Satanás. Que horror! Que horror! Eu fiquei chocado quando li esse livro de também um vulto lá do Espiritismo paulista. Todos eles já desencarnaram. Será que eles estão na mesma situação lá do Saião, do Guilom, do Bittencourt, do Bezerra? Será que estão? Tenho lá as minhas dúvidas, né? Até porque não conheço muito. Mas lá nos seus círculos deve estar tudo bem, né? No círculo dessas pessoas, é provável, né, que eles estejam lá, né, numa esfera, segundo eles dizem, numa esfera superior, né? Foram pessoas espíritas, foram pessoas de um certo destaque, mas essas opiniões, elas são chocantes, elas são inadmissíveis, faltam com a caridade. Você usar essa expressão, falar assim, né? Isso era foi um presidente de uma federação lá, hein? E falou isso, né? Que a obra de Cousteing era o excremento de Satanás. Então, Satanás está prestando benefícios constantes na minha vida, há muitos e muitos anos. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer os nossos caros ouvintes e, claro, o nosso amigo Caliban Calites pela participação de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, sou eu que agradeço, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!